Ministério da Restauração da Ucrânia denunciou hoje que o acordo de exportação de grãos entre ucranianos e russos está correndo risco. De acordo com as autoridades da Ucrânia, Moscou está bloqueando a inspeção de navios que estão em águas turcas. O Kremlin afirma o seguinte, que as perspectivas de renovação do acordo de exportação pelo Mar Negro, que vence no mês que vem, não são boas. A iniciativa ela permite a exportação segura de grãos de alguns portos da Ucrânia depois do começo da guerra, já tem mais de um ano. O acordo foi negociado pela ONU e pela Turquia para ajudar a enfrentar uma crise global de alimentos e até combater a inflação no mundo. Hoje a Eslováquia se juntou à Polônia e à Hungria na decisão de interromper de forma unilateral a importação de grãos e outros produtos alimentícios da Ucrânia. Segundo esses países, o objetivo é proteger os agricultores internos. Mas Kiev, a capital da Ucrânia, onde está a sede do governo, e também a Comissão Europeia, criticaram essas decisões. Um tribunal de Moscou condenou a 25 anos de cadeia um opositor do presidente Vladimir Putin, conhecido por criticar a guerra na Ucrânia. Vamos ao vivo até Londres com o nosso correspondente, o Rodrigo Carvalho, que o Rodrigo tem detalhes, portanto, dessa condenação e o que pode acontecer com esse opositor. Aliás, quem é ele, Rodrigo? Bem-vindo e boa tarde. Vamos lá, Tralha. Abraço para você, boa tarde para todo mundo que assiste ao JH. O opositor condenado a 25 anos de prisão é um russo britânico, tem cidadania aqui do Reino Unido também, e se chama Vladimir Kara-Murza. Ele foi considerado culpado por traição ao Estado e por ter espalhado informações falsas sobre o exército do país. Isso, claro, segundo a Justiça. Kara-Murza é um ex-jornalista e ex-político, sempre negou as acusações todas e disse ter orgulho de cada palavra que usou. Ele disse que sabe que chegará o dia em que a escuridão que envolve a Rússia vai acabar. Foi o que ele disse. O ativista foi condenado à sentença máxima pedida pelos promotores. Foi a sentença, aliás, mais longa que uma figura da oposição russa recebeu desde o início da guerra na Ucrânia. A advogada dele disse que achou a sentença aterrorizante. Ao mesmo tempo, falou que quando o cliente soube, ele teria dito que isso aumentava a autoestima dele, porque percebia que estava fazendo tudo certo. A mulher do opositor disse que a condenação mostra que o governo russo tem medo do marido. No ano passado, Kara-Murza disse num discurso a políticos dos Estados Unidos que a Rússia estava cometendo crimes de guerra na Ucrânia. O governo aqui do Reino Unido disse que o julgamento teve motivação política e convocou o embaixador russo, que é um gesto diplomático para demonstrar insatisfação. Outros governos e também a ONU criticaram a condenação. A ONG de Direitos Humanos Human Rights Watch descreveu a sentença como uma farsa e pediu à Rússia que revogue a decisão imediatamente e que libere o opositor. Tralha. E a Rússia aprendeu recentemente, Rodrigo? A gente mostrou isso aqui, aquele correspondente do Washington Post, que trabalha em Moscou, sob acusação de espionagem. Isso também está causando um problema sério em relação à liberdade da imprensa internacional de trabalhar dentro da Rússia, Muitos jornalistas tiveram que deixar o país com receio até de serem presos também. Então, infelizmente, essa falta de transparência em relação ao que está acontecendo e, enfim, ao direito profissional, dos jornalistas de trabalharem com liberdade. Obrigado, um ótimo trabalho para você aí em Londres. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está reunido em Brasília com o chanceler russo, o Sergei Lavrov. E à tarde, o Lavrov deve ser recebido pelo presidente Lula. Délis Ortiz, ao vivo de Brasília, acompanha essa visita e os detalhes dela. Délis, boa tarde, muito bom ter você aqui. Por favor, traz para a gente o que vai ser discutido, ou o que já está sendo discutido nesse encontro. Boa tarde, Tralha. Boa tarde a todos. As reuniões duraram um pouco mais de 2 horas e foram divididas em 2 etapas. Na primeira, mais restrita, quando foi discutida a guerra na Ucrânia, estavam os 2 ministros e embaixadores. A segunda, ampliada, tinha a participação de assessores das áreas de política e economia para tratar da relação bilateral. A Rússia é o principal fornecedor de adubos e fertilizantes para o Brasil. Essa visita de Lavrov aqui ao Brasil, ela se dá em meio a declarações do presidente Lula
sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, que irritaram a comunidade ucraniana e o governo americano. Em viagem à China e aos Emirados Árabes, Lula falou que os Estados Unidos e a Europa contribuem para a continuidade da guerra na Ucrânia. Disse também que a Rússia e a Ucrânia têm responsabilidade sobre a guerra. Em março do ano passado, a ONU aprovou uma resolução condenando a invasão ao país. Além do Brasil, 140 países votaram a favor. Agora há pouco, manifestantes estenderam uma faixa aqui em frente ao Palácio do Planalto, aqui ao Palácio do Itamaraty. Ontem, em Abu Dhabi, pouco antes do retorno ao Brasil, Lula voltou a atribuir parte da culpa pelo conflito ao país que foi invadido por tropas russas. A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. I think it was easier to get into war than to get out of war. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Em 24 de fevereiro do ano passado, a Rússia invadiu a Ucrânia, país vizinho e uma democracia soberana. Moscou bombardeou cidades estratégicas e ordenou combates sangrentos, provocando a fuga de milhões de ucranianos, o maior êxodo na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Kiev lançou uma contraofensiva com armamentos e munições de países europeus e dos Estados Unidos. A reação impediu a rápida anexação de territórios ucranianos pretendida pelo presidente russo Vladimir Putin. Até agora, a ONU já contabilizou quase 8.500 mortos, podendo ser muito mais. Lula reiterou a proposta de criar um clube da paz para negociar o fim da guerra. É uma tentativa que nós vamos fazer porque, do jeito que está a coisa, a paz está muito difícil. It's going to be a tentative process because the way things are moving, peace is very difficult to be reached. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. President Putin doesn't take any initiative to stop the não toma war. iniciativa de parar. Zelensky from Ukraine doesn't take any initiative Europa to e os stop. Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra. Europe and the US continue to give in their way a contribution to continue the E war. agora é importante criar outro G20 It's important to create another kind of para G20 acabar com a guerra to end with this war. e estabelecer a paz. Sabendo da visita de Lavrov ao Brasil, a representação central ucraniano-brasileira divulgou uma nota. Disse que é positivo que o Brasil busque e interceda pela paz, mas o único que tem autoridade para falar sobre as condições da paz e sobre a integridade do seu território é o povo ucraniano e seu governo. Mais de 600 mil brasileiros são descendentes de ucranianos e esperam que o Brasil não traia as suas esperanças. Ao final das reuniões, os ministros Mauro Vieira e Sergei Lavrov fizeram uma declaração conjunta. Mauro Vieira não comentou as declarações recentes do presidente Lula e não condenou a invasão russa. Ele criticou as sanções econômicas impostas à Rússia e reiterou a decisão do Brasil, já manifestada na ONU, da necessidade de imediato cessar-fogo. Reiterei nossa posição em favor de um cessar-fogo imediato, de respeito ao direito humanitário e de uma solução negociada com vistas a uma paz duradoura que contemple as preocupações securitárias de ambos os lados. Também reiterei a posição brasileira à aplicação de sanções unilaterais. Tais medidas, além de não contarem com a aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, têm impactos negativos sobre as economias de todo o mundo, em especial em países em desenvolvimento, muitos dos quais ainda não se recuperaram plenamente da pandemia. Lavrov também disse que as sanções econômicas não são legítimas e que a Rússia considera resolver o conflito de forma duradoura e não imediata e com a participação de todos. O chanceler russo também defendeu que o Brasil ocupe uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Neste momento, Lavrov e sua comitiva participam de um almoço oferecido pelo governo brasileiro aqui no Itamaraty.
o presidente Lula deve receber Lavrov no Palácio da Alvorada no fim do dia. Obrigado, Délis, pelas informações ao vivo aí de Brasília, né? E a gente não pode esquecer nunca do sofrimento do povo ucraniano, né? Mais de 10 milhões de pessoas tiveram que fugir de casa, cidades inteiras destruídas, famílias dilaceradas, cidades sem luz, sem água, completamente, né, em escombros. Então, é claro que todo mundo, né, todo mundo com o mínimo de humanidade vai querer que esse conflito se encerre. Já deveria ter se encerrado, talvez nem começado, né? Mas o que todo mundo quer é que essa guerra termine o quanto antes. Obrigado, Délis. Bom trabalho para você mais uma vez.